Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na quarta e última parte do livro, que aborda a tutela jurisdicional executiva. Estamos mais precisamente vendo o procedimento do processo de execução para satisfação da obrigação de pagar quantia. Já vimos diversas etapas e fases do processo. Vamos, no vídeo de hoje, ver as hipóteses de suspensão para depois analisarmos as causas de extinção da execução. Então vamos ao ponto. Suspensão da execução. Os artigos 921 e 922 disciplinam, em rol meramente exemplificativo, as hipóteses em que se suspende a execução. São elas: a primeira hipótese, inciso 1º, nas hipóteses dos artigos 313 e 315, no que couber. Trata-se de algumas das causas gerais de suspensão aplicáveis à generalidade dos processos jurisdicionais cíveis, motivo pelo qual há, na disciplina do processo executivo, expressa referência ao disposto na parte geral do Código. As exceções de incompetência, de impedimento ou de suspeição devem ser propostas juntamente com os embargos à execução. E aqui eu destaco aos senhores o que virá no parágrafo seguinte, que não existe mais no Código atual exceção de incompetência. Eu lembro aos senhores que esse livro foi editado no período de transição entre o Código anterior, de 73, e o Código atual, de 2015. Mas vamos lá. Juntamente com os embargos à execução. Se elas são previstas como causa autônoma de suspensão do processo executivo, sua interposição antes do fim do prazo para embargos deveria acarretar também a sustação desse prazo, que só tornaria a ocorrer depois de resolvido o incidente. Há, entretanto, julgados que rejeitam esse entendimento, sob o fundamento de que a oposição de embargos e o ajuizamento da exceção deveriam ser feitos necessariamente no mesmo momento. Agora eu destaco aos senhores que eu havia adiantado. No CPC de 2015, a arguição de incompetência absoluta ou relativa insere-se no bojo da contestação, da impugnação ou dos próprios embargos. Artigo 337, inciso 2º, para a contestação, 525, parágrafo 1º, inciso 6º, para a impugnação ao cumprimento de sentença, e 917, inciso 5º, para os embargos à execução. E não gera a suspensão do processo. Diferentemente, a arguição de impedimento ou a arguição de suspeição deverá ser alegada em petição específica, muito embora não seja causa para a concessão de efeito suspensivo, artigo 146. Segunda hipótese de suspensão. No todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução. Como visto, nós já tratamos disso em vídeo, em aula anterior, os embargos do executado são ação de conhecimento, geradora de processo incidental ao processo executivo, através do qual o executado apresenta suas razões de defesa contra a pretensão do credor ou relativas a vícios no processo executivo. Antes da lei que reformou o processo de execução no Código anterior, que
que foi a Lei 11.382 de 2006, o CPC de 73 previa que a interposição dos embargos sempre suspendia a execução. Agora, a regra geral é de que os embargos não têm efeito suspensivo. Excepcionalmente, a pedido do embargante, o juiz poderá atribuir-lhes tal efeito, quando forem relevantes os seus fundamentos, fumus boniuris, e houver risco de danos graves e de difícil ou incerta reparação em caso de prosseguimento da execução, periculum in mora, parágrafo 1º do artigo 919. A suspensão da execução, ocasionada pela atribuição de efeito suspensivo aos embargos, pode ser parcial ou total, como se vê do inciso 2º do artigo 791. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 919, quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito a apenas parte do objeto da execução, a execução prosseguirá quanto à parte restante. Isso acontecerá seja porque os próprios embargos são parciais, os que atacam apenas parte da dívida ou apontam defeito referente à parcela do processo executivo que não afeta como um todo, dentre outros casos, ou também na hipótese que, embora sendo os embargos totais, ou seja, concernentes a toda a dívida ou a todo o procedimento executivo, embora sejam totais, o juiz reputou que apenas em relação à parte do objeto, uma parcela dele, estavam presentes os requisitos fumus boniuris e periculum in mora para atribuir o efeito suspensivo. Exemplificando, no que tange à primeira hipótese, se o crédito executado é de 1.000 e o devedor interpõe embargos alegando que já pagou 400, mesmo que o juiz atribua efeito suspensivo a tais embargos, a execução prossegue normalmente no que tange aos R$600, que são incontroversos, não foram impugnados nessa defesa do executado. Do mesmo modo, se vários são os bens penhorados e o devedor sustenta em embargos vício na penhora de apenas um desses bens, ainda que haja a atribuição de efeito suspensivo, a execução seguirá normalmente relativamente aos demais bens que não foram impugnados. Exemplificando quanto à segunda hipótese, a dívida é de 1.000 e o executado embargou alegando que toda essa quantia é indevida, logo a defesa foi total. Mas o juiz reputa que apenas em relação a R$400 há fundamentos relevantes que justificam a atribuição de efeito suspensivo. Nesse caso, em que pese ter sido total, englobante a defesa do executado, a execução prosseguirá relativamente aos outros 600, porque aos olhos do juiz, apenas em relação aos 400, os requisitos para concessão do efeito suspensivo estavam presentes. Havendo mais de um executado, os embargos propostos por um deles suspenderão a execução também para os demais, na medida em que os fundamentos neles aduzidos sirvam para estes, logo uma defesa comum, uma comunhão do fundamento de defesa. Parágrafo 4º do artigo 919. Por exemplo, se na execução promovida contra fiador e devedor principal, apenas o primeiro, o fiador, embarga, alegando já ter pagado a dívida, e o juiz atribui efeito suspensivo aos embargos, a execução suspende-se também para o devedor, uma vez que o pagamento é defesa comum a ambos. Reconhecido que o débito está pago, a obrigação extingue-se tanto para o fiador quanto para o devedor. Já se só o fiador embargar para alegar nulidade absoluta da fiança, ainda que o juiz atribua efeito suspensivo a tais embargos, a execução prosseguirá contra o devedor, por se tratar de defesa do fiador exclusiva dele. O reconhecimento da nulidade da fiança não afetará a existência da obrigação principal. O fiador ele tem responsabilidade, né? Já tratamos disso aqui também. Enquanto que o devedor é devedor da obrigação principal. Aquela distinção entre Haftung e Schuld. Os embargos, quando lhes for atribuída a eficácia suspensiva, manterão a execução suspensa até que sejam julgados. Se a sentença for de improcedência, a apelação não terá efeito suspensivo e o processo executivo tornará a tramitar sob o regime de execução provisória, inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 1012, que regula o efeito suspensivo na apelação. Mesmo quando for atribuído efeito suspensivo aos embargos, isso não impedirá a penhora e a avaliação de bens, como se vê do parágrafo 5º do artigo 919. Ou seja,
Caso os embargos sejam opostos antes de terem ocorrido esses dois atos, o que atualmente é possível, pois o prazo para embargar corre desde a citação, não dependendo mais de uma prévia garantia do juízo, seja pela penhora, depósito ou caução, ainda que o juiz conceda o efeito suspensivo, antes se promoverá a penhora e a avaliação de bens, para só depois efetivamente sustar-se o procedimento executivo nos limites e condições acima indicados. No procedimento de execução dos títulos judiciais, cumprimento de sentença, portanto, aquela fase do processo sincrético, que foi instituído no Código anterior pela Lei 11.232 de 2005, que foi mantida no Código atual, o instrumento de defesa posto à disposição do devedor, em lugar dos embargos, é a impugnação. A impugnação ao cumprimento da sentença também não tem efeito suspensivo ex legis, automaticamente. O juiz apenas lhe atribuirá efeito suspensivo quando reputar relevantes os seus fundamentos, fumos boniuros, e existente o risco de o prosseguimento da execução gerar danos graves ou de difícil reparação ou incerta reparação. Periculo in mora, parágrafo 6º do artigo 525. E mesmo nessa hipótese, o exequente poderá obter o prosseguimento da execução mediante a prestação de caução idônea, parágrafo 10 do artigo 525. Por ora, importa apenas destacar que, quando a impugnação concretamente suspender a execução, aplicar-se-lhe-ão as observações feitas acima acerca dos limites objetivos, subjetivos e temporais do efeito suspensivos propiciado pelos embargos. Terceira hipótese, quando o executado não possuir bens penhoráveis. Mantém-se o processo executivo sustado até que ingressem ou sejam localizados bens na esfera da responsabilidade patrimonial do devedor. Diante da não localização de bens do executado, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Parágrafo 1º. Após o decurso desse prazo, sem a localização do executado ou de bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Parágrafo 2º. Os autos poderão ser a qualquer momento desarquivados se forem encontrados bens penhoráveis. Parágrafo 3º. O mais importante, contudo, está dito nos parágrafos 4º e 5º. Após escoado o prazo de 1 ano sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Nós já tratamos da prescrição intercorrente aqui numa aula anterior, autorizando-se o juiz a, após ouvir as partes, decretá-la de ofício, ou seja, mesmo sem requerimento nesse sentido, vindo a extinguir o processo. Assim, não havendo localização dos bens do executado e indo ao arquivo o processo de execução, suspende-se a execução por 1 ano e durante esse ano não corre prescrição intercorrente. Passado esse prazo de 1 ano de suspensão, passa a correr, portanto, a prescrição. Trata-se de tendência contrária àquela admitida pelo STJ, que tem entendimento segundo o qual, e eu trago aqui um julgado do STJ para os senhores. Os senhores podem efetuar pause no vídeo para tomar a leitura. Eu vou me furtar de fazer aqui a leitura do julgado para não ficar extenso demais esse vídeo. O novo CPC aplicou por extensão o entendimento consolidado nas execuções fiscais, no sentido de que, na ausência de bens penhoráveis, suspende-se a execução fiscal por um período de 1 ano, findo o qual se arquivam os autos e passa a fluir normalmente o prazo prescricional. É o que consta já do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, Lei 6.830 de 80, e na súmula de número 314 do STJ. Bem se vê que a opção do legislador foi a de permitir expressamente a contagem da prescrição quando o executado não possuir bens penhoráveis, ou mesmo quando a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente em 15 dias não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis. Parte da doutrina tem sustentado que esta opção do novo CPC afigura-se desproporcional por impor ao exequente a fluência do prazo prescricional diante de um fato, a ausência de bens do executado, um fato que é alheio à sua vontade do exequente e sobre a qual não exerce qualquer controle, especialmente diante de casos em que sabe-se que o executado, por meio de ardis e atos maliciosos, fraudulentos, consegue ocultar seus bens. No entanto, deve ser ressaltado que só passa a correr a prescrição se for arquivada a execução. Enquanto ela estiver ativa,
viva, diligenciando-se na busca de bens do executado, não se cogita do início da contagem da prescrição. Quarta hipótese, se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis, hipótese que falamos ainda há pouco. Trata-se de mais uma inovação do novo Código de Processo Civil. Será suspensa também a execução quando a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, dentro do prazo de 15 dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis. A situação é peculiar. Impõe-se ao exequente adjudicar o bem ou indicar outros bens à penhora. E se não houver outros bens? A situação nessa hipótese confunde-se com aquela prevista no inciso 3º da que ora acabamos de analisar da prescrição intercorrente. Quinta hipótese, quando concedido o parcelamento de que trata o artigo 916 e nós tratamos nas últimas aulas. Por fim, o inciso 5º também prevê como causa de suspensão da execução o parcelamento de que trata o artigo 916. Na realidade, a suspensão somente ocorrerá após o deferimento da proposta de parcelamento e não mediante seu simples requerimento. Tem que ser analisado, na verdade, se os requisitos do parcelamento estão todos eles presentes. Parágrafo 3º do artigo 916. Como afirmamos, a enumeração do artigo 921 não é taxativa. Existem outras causas de suspensão do processo executivo, previstas em dispositivos de incidência geral, constante de outras partes do Código. Podem ser dados como exemplo o recebimento de embargo de terceiro, artigo 678, e por um motivo de força maior que venha a obstar o seguimento do processo, artigo 313, inciso 6º, e parágrafo único do artigo 771. Efeitos da suspensão da execução. Durante a suspensão do processo executivo, só podem ser praticados atos considerados urgentes, ordenados pelo juiz, medidas destinadas a resguardar o resultado da execução, conforme prevê o artigo 923. Outros atos praticados nesse período serão nulos. Último tópico, impossibilidade de ação autônoma que discuta o crédito vir a suspender a execução. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 784, aspas, a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução, se não obsta nem o início da execução, quando anterior a ela, do mesmo modo, a ação relativa ao débito proposta depois de iniciada a execução não é apta a suspender o curso do processo executivo. Em princípio, apenas a ação de embargos do devedor, proposta na estrita observância de seus requisitos, tem o condão de eventualmente sustar a atividade executiva nos termos vistos acima. Já quando a ação for autônoma, não incidental à execução, como acontece com os embargos à execução, apenas a obtenção de uma medida de urgência lá naquela ação, cautelar ou antecipatória, quando presente seus requisitos, obstará o andamento do processo executivo. Eventualmente, haverá relação de prejudicialidade entre a ação autônoma declaratória da inexistência total ou parcial da dívida e os embargos à execução, o que pode vir a ocasionar, certamente, a suspensão do processo dos embargos por até 1 ano, para que se aguarde a definição daquela ação. É uma hipótese geral de suspensão prevista na linha A do inciso 5º do artigo 313 do CPC. Bom, meus amigos, vamos ficando por aqui. Nós concluímos a análise das hipóteses e dos efeitos da suspensão do processo de execução. No próximo vídeo nós finalizaremos pela análise da extinção da execução. Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.